Curve a sua cabeça. Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar com cada coração, com cada vida que aqui está, Pai. Que em nome do Senhor Jesus eles possam sair daqui hoje fortalecidos e renovados pelo Senhor. Orienta-nos, dirija-nos, para que possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Orienta-nos, porque queremos aqui, Deus, ouvir a Tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, amados. Lucas capítulo 1, verso 5. Diz assim a palavra: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias no turmo de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Presta atenção, porque a palavra vai girar em torno desse versículo que nós vamos ler. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Queridos, quando lemos essa mensagem, nós ficamos a pensar. Há um conflito interno, há um conflito em nós, porque a gente faz a seguinte pergunta: por que mesmo eles sendo, diz aqui a Bíblia, que eles eram justos diante de Deus e viviam uma vida irrepreensível, ou seja, não tinha nada que alguém pudesse acusá-los, não tinha nada que alguém pudesse apontar o dedo para eles e dizer: olha, vocês estão errados nisso. E mesmo eles tendo uma vida irrepreensível, mesmo eles tendo uma vida uma vida justa diante de Deus, eles não tinham filhos. A esposa era estéril, ou seja, tinha lá uma enfermidade que trazia tristeza. Hoje, queridos, uma pessoa não é estéril, é comum, vai lá, adota um filho, mesmo assim é triste. Só que no passado isso era um pouco mais forte, porque, para você ter uma ideia, a mulher que não podia dar filhos ao seu marido, segundo a lei, ela poderia ser abandonada e ser trocada por outra mulher. Claro que ele não fez isso, porque a Bíblia diz que ele era um homem justo diante de Deus. Mas segundo a lei, ele podia deixar sua esposa, porque a ordem era: crescei-vos e multiplicai-vos. Vocês têm que crescer a família de vocês, vocês têm que desenvolver a família de vocês. Então essa mulher, queridos, ela era uma mulher triste. Só que a pergunta é a seguinte: pastor, Deus falhou? Será que Deus falhou com eles, queridos? E às vezes essa é a pergunta que a gente faz para nós, que você diz assim: pastor, estou vivendo certinho, estou vindo na igreja, dou minha oferta, dou meu dízimo, vou, sabe, procuro viver uma vida correta. Claro, não sou perfeito, e Deus não está cobrando isso, perfeição, aquela coisa, não, Ele quer que você ande nos caminhos dEle, agrade a Ele. Amém, queridos? Então, pastor, eu estou vivendo uma vida, procuro viver uma vida com Deus, por que ainda não aconteceu aquilo que eu preciso? E no caso deles, queridos, a Bíblia fala que eles já eram velhos, ou seja, aparentemente não tinham mais condições de ter um filho. E às vezes nós passamos uma determinada situação que parece, entre aspas, que o tempo está passando, ou que não vai dar mais tempo daquilo que queremos acontecer.
Só que eu digo uma coisa para você: nós estamos falando de Deus, e o nosso Deus, Ele não olha para o tempo, o nosso Deus não olha para o tamanho do problema, o nosso Deus não olha para as condições que vivemos, porque Ele é, eu não ouvi, Ele é Deus. Ficamos a pensar: Deus falhou? Escrevi algumas coisas aqui, não é da vontade de Deus. Então acredito, pastor, que então não seja da vontade de Deus. Será que não era da vontade de Deus eles terem um filho? Será que não é da vontade de Deus acontecer aquilo que você quer? Claro que é. Se está de acordo com a palavra de Deus, é da vontade de Deus. Pastor, mas se não for isso que Deus quer para mim, sabe o que Deus vai fazer? Continue lutando por aquilo que você quer, porque se Deus não quiser isso para você, no meio do caminho Ele vai mudar tudo, e Ele vai te endireitar para o caminho certo, para aquilo que Ele quer para a sua vida. Diga glória a Deus. Eu tinha um sonho quando jovem, queria entrar na marinha, queria ser marinheiro, mas não era. Eu fiquei com esse sonho ainda, inclusive dentro da igreja. Mas um dia no culto, o pastor chama as pessoas na frente, e ele vira para mim. A igreja que eu estava não é uma igreja que faz revelação, uma igreja que é até contra a revelação. Mas eu não sei o que deu nesse pastor nesse dia, que ele vira para mim e fala assim: você vai ser pastor. Fala para mim e para um outro jovem: você vai ser pastor. Pastor, ele devia ver que o senhor tinha um jeito de pastor. Não, gente, cabeludo, cabelo aqui nas costas, brinquinho na orelha, não tinha nada de pastor, aparente de pastor não, tá? E na época isso aí, hoje o jovem, hoje é comum você vir na igreja, tá lá o jovem cabelão, isso é normal, mas na época não, todo mundo ia para a igreja tudo. E o pastor vira para mim e fala: você vai ser pastor. Ou seja, naquele momento nasceu dentro de mim, e a partir dali Deus completou o propósito. Então, aonde que o pastor quer chegar? Se não for da vontade de Deus o que você está pedindo, no meio do caminho Ele vai mudar tudo, e Ele vai trocar o desejo do seu coração. Diga glória a Deus. Mas você pode ter certeza que o que Ele tem para você é muito melhor. Não que ser marinheiro não seria bom para mim, sim, mas de repente eu não conseguiria salvar almas como eu venho salvando já há 20 e poucos anos. Então, queridos, Deus falhou? Não é da vontade de Deus? É. O problema é mais forte que Deus? Não. E a última pergunta que eu faço: vale a pena se manter fiel? Porque aparentemente ali não estava valendo a pena, entre aspas, porque eles estavam sendo fiéis, e mesmo assim ela era estéril. Gente, o problema não era nem a esterilidade, o problema era a esterilidade na época, porque as mulheres se reuniam para falar de filhos, de como elas eram férteis, de quantos filhos ela podiam dar para os seus maridos. A glória da mulher na época era poder dar muitos filhos. Até se gabavam: eu dei 10 para ele. Hoje falar que tem 10 chegou, né, queridos? O que aconteceu? Não é, queridos? Hoje não é comum, hoje tem 2, 3 no máximo. Quando é 4, já está querendo criar um time de futebol, já está preparando ali. Estou brincando, mas não é, querido? Não é comum hoje em dia, hoje é menos. Mas ela passou por toda essa humilhação, mas continuou fiel a Deus. Eu não ouvi um glória a Deus. Ela continuou fiel, queridos. Ela continuou firme. E é isso que Deus quer de nós, que embora aparentemente ainda não aconteceu aquilo que queremos, nós temos que acreditar que Deus é fiel, e que esse problema não é maior que o nosso Deus, e que essa dor não é maior que o nosso Deus, e que essa situação não é maior do que o Deus que nós servimos, e que se ainda não aconteceu
aconteceu é porque Deus tem um propósito maior em tudo isso. E é exatamente isso que Deus fala ao nosso coração nessa manhã. Nessa mensagem nós vamos mostrar que o nosso Deus nunca falha e que tudo acontece no tempo certo. Sabe por que ela era estéril? Sabe por que eles não tinham filhos? Vou mostrar para você agora o porquê. Diz assim a Bíblia, queridos, vamos lá, verso 8: ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, ele era pastor, sacerdote, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, turbou-se, se apoderou dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, olha o que o anjo diz: Zacarias, não temas. Deus está dizendo para você que as palavras, que as palavras do anjo sejam para você agora, queridos. Diga glória a Deus. E Deus diz para você: eu vou falar Zacarias, mas quando eu falar Zacarias, você fala seu nome, tá bom, queridos? Vamos lá? Ajuda o pastor aí. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias. Não é para falar Zacarias não, é o seu nome, gente. Vamos lá, eu vou falar o meu então. Disse-lhe, porém, o anjo: Luciano, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Diga glória a Deus. Deus está dizendo para você: não tenha medo, porque aquilo que você quer vai acontecer, porque a sua oração foi ouvida. Mas eu pergunto, será que a oração dele foi ouvida somente naquele momento? Não, a oração dele foi ouvida desde o primeiro dia que ele orou. Desde o primeiro dia que você começou a pedir para Deus, Deus já começou a ouvir a sua oração, amado. Deus já começou a ouvir o seu clamor. Pastor, por que não aconteceu ainda? Porque tem coisas que tem o tempo certo para acontecer. E se acontecer fora do tempo, dá errado, perde. Se uma fruta cair do pé antes do tempo, ela morre. Se uma criança nascer antes do tempo, corre o risco de morrer, se ela não tiver com seus órgãos formados. Amém, queridos? Em outras palavras, tem coisas, amados, que irá acontecer no seu tempo certo. Irá acontecer no tempo de Deus. O anjo diz para ele, e diz: as suas orações foram ouvidas, você terá não somente um filho, mas um homem que vai preparar o caminho do Senhor. Ele será um instrumento de Deus, um homem diferente. Versículo 14: em ti haverá prazer, e o que, amados? E alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Você sabe por quê, amados, que não tinha acontecido ainda? É porque quem Deus queria trazer ao mundo através daquele casal seria um homem diferente de todos os demais. Seria um homem que diz aqui a Bíblia que haveria prazer e alegria nele. Era um homem que daria prazer e alegria aos seus pais. Era um homem que iria converter multidões. E mais forte do que isso, era um homem que iria preparar o caminho
para a vinda do nosso Senhor Jesus. Sabe quem foi esse homem? João Batista. Foi o homem que batizou Jesus. Olha a honra, queridos. Foi o homem que batizou Jesus nas águas. Em outras palavras, sabe por que ainda não tinha acontecido? Porque Deus estava preparando alguém muito especial para ser o filho desse casal. Amém, amados? Sabe por que às vezes ainda não aconteceu aquilo que você quer? Porque o que Deus está preparando para você é muito especial. Amém, queridos? É muito forte. Deus está preparando algo muito grande. Deus está preparando algo muito grande para você. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais e dos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Diga glória a Deus. Sabe por que não tinha acontecido ainda a vitória dele? Sempre as vitórias que parecem estar demorando, diga comigo, sempre as vitórias que parecem estar demorando são mais relevantes quando acontecem. Demorou para Abraão ter um filho com a mulher que amava, mas quando teve, ele se tornou o Isaac. Demorou para Noé construir a arca, mas quando ele construiu, ele conseguiu não salvar somente ele, mas ele conseguiu salvar ele, toda a sua família e um casal de animais de cada espécie. Hoje tem o leão, porque Noé conseguiu salvar o leão. Hoje tem todos os animais, porque Noé conseguiu colocar dentro da arca esse animal. Mas levou 100 anos para construir aquela arca. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, todos esses homens, aparentemente Deus demorou para salvá-los, porque Deus poderia ter livrado eles da cova dos leões. Parece que Deus falhou ali, não livrou eles da cova, mas não é que Deus falhou, é porque Deus queria livrar eles lá dentro da cova, porque foi mais forte. Às vezes, mais forte do que te livrar de um problema é mudar a sua vida quando você está passando pelo problema, porque aí você vai poder glorificá-lo, mostrando que Ele é Deus, mostrando que Ele é Deus. Então, meu querido, se aparentemente está demorando, é porque a sua vitória vai ser muito relevante, a sua vitória vai ser muito grande, né? Tem um ditado que diz que o avião, né, ele só decola quando? Quase no final da pista, quando aparentemente, hein, queridos? Quando aparentemente ele vai cair, ou ele vai e decola. Na verdade é porque ele está criando embalo para quando ele levantar voo, ele levantar e poder subir. Então, meu querido, se está demorando, é porque daqui a pouco vai decolar, daqui a pouco você vai subir, daqui a pouco as coisas vão acontecer e você vai, sabe, nem entender tanta vitória, você vai ficar até meio assim, meu Deus, tanta coisa acontecendo, tantas coisas boas acontecendo. Só que você tem que tomar cuidado só com uma coisa, com isso aqui que eu vou falar. Vamos lá, versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois já sou velho, e a minha mulher avançada em dias. Só tome cuidado, queridos, para que você não olhe para as condições. Mas pastor, eu não tenho estudo, como que eu vou ser uma pessoa bem-sucedida? Pastor, aparentemente a situação já acabou, já não tem mais jeito. Como? Ele falou: eu já sou velho, não tem mais jeito.
Minha esposa já está avançada, ela já perdeu até o costume das mulheres. Ou seja, ela já não ovula mais, ela já não tem mais como ela ter um filho. Mas como eu falei, nós estamos falando de Deus. E Deus, Ele não quer saber da sua situação, da sua condição. Quando Ele quer fazer, Ele faz, queridos. Quando Ele quer fazer, Ele faz. E quando chega a hora de fazer, Ele faz. Amém? E já sou velho, e a minha mulher avançada em dias. Respondeu o anjo. Nós temos que entender, queridos, que no tempo que não podemos olhar para as condições, porque às vezes nós, não é que Deus não vai fazer, mas às vezes atrasamos o processo. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar e trazer essas boas novas. O que Gabriel disse? O que o anjo disse? Quem está falando com você é um enviado do Senhor. Amados, quem está falando com você agora não é o pastor, mas é um enviado do Senhor. Eu poderia estar dando qualquer outra palavra aqui. Ah, pastor, mas como é que eu sei que essa palavra é para mim? Se estiver ardendo aí no seu coração agora, é para você. Se estiver ardendo aí dentro de você agora, é Deus que está falando com você. É com você que Deus está falando. Amém, amados? E eu tenho certeza que está ardendo dentro de você nessa manhã. Eu sou Gabriel, que assisto diante de ti, fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Queridos, Deus fez ele ficar mudo. Sabe por quê? Porque às vezes as nossas palavras nos atrapalham. Quando você diz assim: será, pastor? Mas como, pastor? Está demorando. As nossas palavras nos atrapalham. Vamos ficar mudo, queridos. Vamos ficar mudo. Se não aconteceu, às vezes dá vontade de murmurar. Dá vontade de murmurar. Dá vontade, às vezes, até de se revoltar. Que nesse momento você se lembre de Zacarias e fique mudo. Porque tem coisas que Deus, querido, quer que você fique em silêncio, que apenas acredite, que apenas confie, que apenas não duvide do que Ele é capaz de fazer. E quando você menos esperar, a promessa vai se cumprir. Foi o que o anjo falou: você vai ficar mudo até que essas coisas venham realizar-se, porquanto você não acreditou nas minhas palavras, as quais, pastor, mas quando vai acontecer? Ele disse: as quais a seu tempo se cumprirão. Amados, se você está procurando viver uma vida justa, uma vida fiel a Deus, fique tranquilo, Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Sinceramente, Ele só não vai cumprir em quem não está levando as coisas de Deus a sério. Quem não está, sabe, não estou dizendo que você não tenha falha. Todos nós temos falhas, queridos. Mas estou dizendo, você tem falhas, mas você está procurando viver uma vida com Deus. Vai se cumprir a palavra, fica tranquilo. Vai se cumprir. Deus vai, a promessa dele vai se cumprir. Mas o que eu tenho que fazer? Se mantenha firme, se entregue, se conserte, busque, ore pela manhã, ore à noite, ore durante o dia. Fuja daquilo que é errado, vire as costas para as coisas erradas. Queridos, viva uma vida em comprometimento com Deus. Você vai ver, a palavra vai se cumprir, você vai ver Deus agindo na sua vida a todo momento, em nome de Jesus. Quem crê nisso?
Você vai ver Deus agir, você vai ver Deus te curar, você vai ver Deus curar familiares, você vai ver Deus abrir portas aonde não haviam portas, você vai ver a glória de Deus se manifestar. Eu falo porque é isso que Deus tem feito comigo. É isso que Deus tem feito, queridos. Quando parece que o negócio vai, Deus vai lá e muda tudo. A palavra se cumpre. A palavra se cumpre porque o nosso Deus é fiel. No tempo certo se cumpriu a promessa. Deus, Ele cumpriu o que Ele havia determinado. Diz lá a Bíblia no verso 24: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, porque ela ficou com medo. Será que é um filho mesmo? Não tinha ultrassom na época. Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular a minha vergonha perante os homens. Você entende que a esterilidade era muito mais do que não ter um filho? Ela se sentia envergonhada. E às vezes a situação que você vive te faz ficar envergonhado. Mas Deus vai mudar isso. Ele vai reverter esse opróbrio. Ao invés de opróbrio, Ele vai trazer prazer. Ele vai trazer alegria para você. Verso, para a gente terminar aqui. Verso 57, 1:57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e ela teve um filho. Verso 57. Verso 58 agora. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram da sua alegria, do seu regozijo. E sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome lhe daria. Então, pedindo uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e despendida a língua falava, louvando a Deus. Porque no tempo certo e quando se cumprir a palavra, você vai poder abrir a sua boca e você vai poder glorificar o seu Deus, dizendo todas as maravilhas que Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. No tempo certo, Deus vai desprender os nossos lábios, queridos, e nós vamos poder falar das grandezas de Deus, de como Deus foi maravilhoso, de como Deus foi misericordioso, de como Deus foi fiel conosco. Porque quando tudo parece estar acabado, Deus vai lá e cumpre as suas promessas. E é isso que Deus vai fazer se você se manter fiel. O Senhor está falando para todo mundo? Não, para aqueles que vão se manter fiéis a Deus, para aqueles que vão se manter justos diante de Deus, para aqueles que mesmo em meio a dificuldades vão se manter firmes, não vão olhar nem para um lado e nem para o outro, vão olhar para frente e vão olhar para o alvo que é Cristo Jesus.